Olá! Muitas vezes a gente reproduz comportamentos carregados de preconceitos e nem percebe. E um desses está associado à idade. Ah, fulano é velho demais para assumir tal função, ou cicrano é muito jovem para ter determinada responsabilidade. Quando o preconceito contra as pessoas está associado à idade delas, isso tem nome, é etarismo. Ele é muito mais comum contra idosos, se manifesta de diversas maneiras e provoca danos psicológicos. A sociedade precisa falar sobre isso e o programa de hoje traz essa temática para produzir conhecimentos que ajudem você a não reproduzir etarismo por aí. Para isso, convidamos o psicólogo Fabrício Oliveira para estar aqui conosco. Ele é terapeuta exclusivo de idosos, gerontologista, presidente da Rede Social de Direitos Humanos para um envelhecimento ativo e saudável no Brasil. Professor, palestrante e pesquisador na área de envelhecimento. Chegou a hora, está no ar mais um Câmara Aberta para você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Fabrício Oliveira. Obrigado pelo convite. Então, já vimos aí, por causa da abertura, que o etarismo é um preconceito contra as pessoas por causa da idade. Fala um pouco pra gente como ele se manifesta, Fabrício. Então, o etarismo, ele tem três proporções. Ela pode ser no ato, né? No ato, eu posso agir, né, de uma forma preconceituosa e não falar. Pode ser no comportamento e pode ser na fala, né? Então, essas três coisas, elas estão relacionadas ao ser humano, ao preconceito com o idoso. Por exemplo, a gente conversou antes sobre o ônibus. Ele não fala em sair ou ficar, ele está lá dormindo e não deixa o idoso sentar. Dá o lugar para o idoso sentar. Então, isso é o ato, né? O ato e o comportamento. Ele está se comportando com preconceito, ele não está falando, mas ele está se comportando com preconceito. E verbalmente, né? Que são essas pessoas que têm essas brincadeiras, né, de mau gosto sobre o idoso, sobre a idade. Ah, já está ficando velho, ó, o aniversário e aquela coisa toda, né? São brincadeiras que podem até parecer que são inofensivas, mas elas vão reproduzindo algo que a sociedade está precisando repensar, não é, Fabrício? Isso. E com essa ideia hoje de pode falar tudo, as pessoas acabam se traindo, né, sem estar se policiando pela boca. Porque, de repente, muita gente aqui no Nordeste, o idoso mora dentro de casa, né? No seu familiar. Então, tem alguma coisa na TV, olha aquele velho, nossa, e o idoso está ali do lado. Então, como é parente, ele fica calado. Então, aquilo é ruim para ele, porque ele vai, né, se fechando, ele vai se martirizando psicologicamente por causa disso. Olha, os meus filhos, meus netos falaram mal de um idoso na TV. Então, isso mostra que eu estou sendo excluído na família. Existem, então, inúmeras situações em que isso se manifesta e que acaba atingindo e as pessoas nem percebem que o idoso está ali. E acha, Michele, eu só falei isso. Não... A partir do momento, qualquer coisa que você falou é violência psicológica. Porque, mãe, não usa essa roupa que a senhora já é velha. Mãe, não põe batom que a senhora já é velha. Pai, não vai para aquele lugar que o senhor já é um velho. Então, essas atitudes, diga normais para a família, não é normal. Isso é violência psicológica. O idoso pode ir onde ele quiser, vestir o que ele quiser e ser feliz. Mas o etarismo, ele também se refere a um preconceito contra a idade das pessoas mais jovens também, porque apesar de ser mais comum em relação aos idosos, isso. Não é, Fabrício? Mas também se refere quando se tem preconceito à pessoa porque é muito jovem para alguma situação. Existe essa definição, mas a ciência, né, ela traz mais a questão do depois do que o antes. Então, a gente vê muito isso. Por exemplo, a gente viu aquele
fato, né, que repercutiu o Brasil, das jovens, e o que me chocou, que a mulher tinha 45 anos. Aqui entrou na faculdade. Na faculdade, isso. E aí estavam na mesma sala de aula de muitos jovens, né? Isso há uns 10, 15 anos, que eu tenho 10 anos, né, de trabalho com idoso. Há 10 anos que eu sou formado, eu me formei já, comecei a trabalhar com idoso. Esse preconceito forte eram os mais velhos. Agora eu estou vendo que os jovens, passou dos 30, já estão excluindo o outro. Então isso choca muito, porque aonde a gente podemos ir? Com quem podemos conversar? Isso complica a nossa cabeça, né? Fala um pouco aí sobre essa tua experiência. Você é gerontólogo, é Isso. professor, palestrante, trabalha aí, claro, com essa questão da pesquisa em torno do envelhecimento. Conta um pouco como é que tu chegou a trabalhar com o etarismo, né? A difundir o combate a esse preconceito. Na verdade, Michele, foi assim, eu terminei meu curso de psicologia, eu vim de São Paulo, eu morava em São Paulo há 15 anos, aí vim morar aqui na Paraíba, que eu sou do interior, sou de Esperança, né? Aí vim morar aqui por qualidade de vida, aquela coisa toda, aí terminei meu curso aqui. O meu TCC, eu falei sobre sexualidade na terceira idade, né? Eu entrevistei 32 idosos do Centro de Referência da Pessoa Idosa sobre isso, o que era isso. Mas a minha ideia depois do curso era fazer uma pós em gestão de pessoas e trabalhar em empresa, como psicólogo de RH. Mas aí tinha uma novela, né, da Rede Globo falando, trazendo esse tema. Tipo, a Natália Timbre estava namorando o Ari Fontoura e a Suzana Vieira era filha da Natália Timbre. E ela falava, mãe, a senhora é uma velha, não pode namorar, que coisa feia. Aí a TV Cabo Branco foi na minha casa, fez uma reportagem comigo e acabou os idosos me associando a isso. Então começaram a me ligar, venha me atender. Aí eu falei, não, eu não vou no seu consultório, porque vão falar, ó, o velho doido. Né? Aí eu comecei a perceber que não tinha um profissional aqui na Paraíba que tinha só esse olhar para o envelhecimento. Aí eu abracei essa ideia, então comecei a atender os idosos na casa deles. Então, eu não tenho um consultório, há 10 anos que eu atendo na casa do idoso. Porque né? assim o idoso se sente mais à vontade. Mais à vontade, confortável. Né? E nesses 10 anos eu comecei a fazer outros cursos, tenho mais de 80 cursos sobre envelhecimento. Tenho 3 pós-graduação, tem uma que eu fiz no Hospital de Coimbra, em Lisboa, em Portugal, e terminei agora há um ano o mestrado em gerontologia pela Universidade de Barcelona, na Espanha, né? Só ao envelhecimento, porque eu defendo, Michele, uma coisa, se você abraçou essa ideia, vá a fundo. Né, vai estudar sobre isso, vá correr atrás, para que você ajude os idosos, ajude o seu público. Eu vejo muito profissional, eu vou trabalhar com isso, mas não se aprofunda. Se aprofunda. Então, eu me aprofundei e hoje eu tenho, né, esse currículo, graças a Deus. Escrevo para uma revista em Portugal sobre envelhecimento, dou aula em faculdade sobre envelhecimento e é isso. Fabrício, como é que o etarismo, com essa experiência que você tem atendendo idosos já há alguns anos, como é que você vê que o etarismo afeta esse público na prática? Primeiro, a família. Né? O meu mestrado, eu entrevistei 322 idosos pela internet, como foi o processo de pandemia. Para você ter uma ideia, Michele, os idosos que moram com a família, sentiram mais solidão na pandemia do que os que moram sozinhos. Então, o que me choca nesse sentido? E a família não estava em casa? Não, a família está nas redes sociais, né, no trabalho em casa, né, naquele trabalho em casa. Trabalho remoto. Remoto, e esqueceu de parar só 2 horas, não precisa muito, só 2 horas de dar atenção àquele idoso. Principalmente
aquele idoso que não tem uma socialização muito boa com a internet, com o celular. Então, ele ficou excluído, né? Então, foi isso que me choca, a família que começa esse etarismo, né? A partir do momento que a família exclui, que a família não traz esse idoso como protagonista, né? Como protagonista daquele seio familiar, ela está excluindo. Então, o etarismo começa em casa. O idoso não está muito presente. Então, aquele jovem daquele seio familiar lá fora não vai sentir, né, simpatia, não vai estar legal com o idoso do lado. Ele vai dormir no ônibus, ele vai xingar o idoso, ele vai falar, ó, o velho, entendeu? A partir do momento que a família abrace mais esse idoso como uma pessoa, né, que começou ali, porque tudo começou do idoso. Eles estão ali porque os idosos começaram, né, aquela árvore familiar. Então, começa na família o etarismo. Etarismo, velhofobia, idadismo, é tudo a mesma coisa? Explica pra gente essas diferenciações. O etarismo é a mesma coisa que o ageísmo, né? E o idadismo também, né? Que o etarismo vem da palavra, vem de fora, né? De outra língua, é ageísmo e idadismo, né? Então, assim, idadismo e etarismo é a mesma coisa, é o preconceito que eu tenho com a sua idade, né? A partir do momento que você não tem a mesma idade que eu, então isso é etarismo e idadismo. A velhofobia é eu, Fabrício, negando, né? Uma negação do meu envelhecimento, né? A gente vê muito aí as pessoas procurando, né, coisas surreais milagrosas, até, né? Para não demonstrar a idade que tem, negam em dizer a idade que tem. Negam, não fale, aquela coisa toda. Então, aí é onde está o etarismo para a família, porque o idoso começa a negar a idade, né? Porque ele tem velhofobia, então o etarismo fica ali na família gritante, né? Porque se o idoso tem velhofobia, imagina a família na questão do envelhecimento, né? Então, a velhofobia é o preconceito de eu envelhecer, das minhas rugas, do meu cabelo branco, das Sou manchas eu na comigo pele. mesma. Exatamente. E o etarismo e o idadismo é o preconceito eu com a pessoa que está envelhecendo. É isso, estamos conversando com o psicólogo Fabrício Oliveira sobre etarismo. É hora do intervalo, daqui a pouco a gente volta. Imagine suas férias onde o sol nasce primeiro, com história, fé e cultura e forró o ano inteiro. De um povo acolhedor, como nunca se viu na vida. Faça logo suas malas e vem-se embora pra Paraíba. Nós temos um litoral de águas verdes quentinhas, um rio que corre pro mar, um forte Santa Catarina, cores e tantos sabores, e uma natureza tão linda. Não pense nem duas vezes, vem-se embora pra Paraíba. O maior São João do mundo é feito lá em Campina. Rapel na pedra da boca, Hollywood nordestina, pegada de dinossauro, beleza que só bexiga. Homem, o que tu tá esperando? Vem-se embora pra Paraíba. Nessas férias, deixa a Paraíba te surpreender. Vai ser um prazer arretado te receber. Governo da Paraíba. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral.
Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Você quer contribuir para melhorar nossa João Pessoa? A sua ideia pode fazer parte de uma lei da cidade. Conheça o E-Democracia, o portal de participação popular da Câmara Municipal, em que cada cidadão pode contribuir perguntando, opinando e dando sugestões para novos projetos de leis. Acesse edemocracia.joaopessoa.pb.leg.br. E-Democracia, sua participação melhora a nossa cidade. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. O Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista sobre etarismo com o psicólogo Fabrício Oliveira. Fabrício, etarismo é crime? É crime porque ele entra dentro da violência psicológica, entendeu? Ele é crime porque está dentro da violência psicológica. Não tem assim, etarismo é crime, mas a violência psicológica é. E o que é a violência psicológica? É eu falar da sua idade, dos seus... eu xingar você devido ao envelhecimento. Então, assim, a partir do momento que eu estou xingando qualquer idoso, qualquer pessoa sobre a sua idade, né, sobre o seu tempo, isso é uma violência psicológica, é crime, tá lá no Estatuto do Idoso, né, de 3 a 6 meses de prisão, né, a pessoa leva, e é um etarismo, né, entendeu? Os danos psicológicos que o etarismo, esse tipo de preconceito provocam, tem um potencial de levar a pessoa a desenvolver que tipo de doenças? A depressão. Né? A depressão, eu já tirei muitos idosos de depressão profunda, eu sou muito procurado pela família, né? Porque depois que vem o estrago, aí é que a família procura o profissional. Sem nem saber que ela tem um papel de contribuição naquela depressão ali. Exato, exato. Porque, olha só, eu digo um exemplo de barra, aquela barra de banheiro, né? Sim. Né? Uma mulher falou para mim, eu não coloquei ainda barra, porque como eu trabalho home care dentro da casa do idoso, então eu tenho um olhar 360 graus daquela zona de conforto dele, né? O que está acontecendo dentro da casa dele, brinquedos que ele pode cair. Você sabe que o índice de queda é muito grande, né? Em idosos, exato, né? A segunda morte, né, no Brasil e no mundo são quedas. Por causa disso. Mas ele cai, aí lá no hospital ele adquire uma infecção, alguma coisa, mas a queda que levou ele para o hospital, entendeu? Então, eu não coloquei barra, doutor, porque ele nunca caiu, entendeu? Então, a mesma questão da depressão. Eu começo a falar, né, coisas de velhice, a ser pejorativo na questão do envelhecimento e o idoso escutando. Aí ele começa a ficar calado, triste, aí vem a depressão. Então, a maior causa do etarismo no idoso é a depressão. A gente vê que as pessoas estão com mais longevidade, assim, até os dados mostram isso, chegam à idade mais madura, né, também mais ativas, né, e experientes. Assim, como é que você vê essa questão? Até quando você acha que essa força de trabalho vai ser desconsiderada? Porque há muitos idosos que, pela idade, já são considerados idosos, mas estão ativos e gostam de estar ativos, mas muitas vezes não conseguem oportunidades. Então, Michele, como eu já fui para a Argentina fazer um trabalho lá sobre envelhecimento, já fui para a Espanha, já fui para Portugal, né? Então eu vejo que lá fora não tem isso, só aqui. Aqui, se você passou dos 40 anos, está desempregado, pronto, já era. Porque os empresários, eles têm um olhar que depois dos 40, dos 50, você não é produtivo. E eu brigo muito com isso, porque lá em São Paulo tem a Mature Jobs, que é uma empresa, né, que ela tem um banco de dados de idosos, de pessoas acima dos 50, né, para os empresários, né, aproveitar.
Então aqui tinha que ter. Aí eu lhe digo um exemplo. Por exemplo, uma recepção de um hotel. Se eu coloco uma menina de 20 anos, ela não passa 2 anos ali. Por quê? Ela está estudando, é difícil. Está começando a Exato. trajetória dela, ela precisa de diversificar Isso, aquelas promoção, experiências. porque não existe um jovem que não tenha, né, na sua cabeça crescer na vida. Verdade. Então, se eu colocar uma idosa ativa, uma idosa depois dos 50, dos 60, ativa lá na recepção, eu não vou ter índice de falta de TPM, de levar filho na creche. Eu vou ter aquele funcionário ali sempre. E e como o idoso ele viaja muito, ele sabe, ele tem um macete de atendimento. Então, ele vai atender o público. Com a sensibilidade maior. Exatamente, porque, imagina, chegam os idosos aí, né? Aí o jovem, senta ali. Não, o idoso, na recepção, ele vai ver se aquela cadeira é adequada para aquele idoso, para depois mandar ele sentar. Então, tem todo esse olhar. Então, tem empregos que dá para pôr o idoso, dá para colocar. É só uma questão cultural, mudar um pouco a mente. Isso, e os empresários têm essa sensibilidade. Aí eu conto uma coisa para você muito legal, né, de primeira mão. Eu criei o selo Empresa Amiga da Longevidade, levei para o Conselho do Idoso, foi aprovado e a gente vai lançar em junho agora esse selo. O que é esse selo? Dá à empresa um selo a partir de algumas coisas que ele fizer em prol da pessoa idosa. Seja dar um trabalho, ajudar algum grupo de idoso, dar essa abertura à pessoa idosa. Algum tipo de programa específico, Isso, exatamente. Né? Até, então, até modificações no espaço físico que se adequem Exato. à realidade, né? Tudo que a empresa fizer em pró aquele idoso, ela pode ganhar o selo Empresa Amiga da Pessoa Idosa. Da longevidade, a gente colocou Empresa Amiga da Longevidade, né? Bacana. Olha só, na sua visão, faltam os mais novos saber mais e procurar aprender com a experiência dos mais velhos? Ou falta aos mais velhos buscar também mais se atualizar em relação a essa realidade imposta pelo digital, né? Porque principalmente os idosos que ainda estão ativos para poder dominar isso melhor. Isso. A questão, Michele, uma faca de 2 gumes. Em primeiro lugar, os idosos querem fazer isso, mas eles têm medo de como esses jovens vão auxiliar, né? O senhor, aprende aí. Tem jovem, eu já vi relatos que, me dê aqui, vou. Pronto, é assim. Não, ele tem que parar e ensinar o idoso, né? Então, precisa os jovens ter mais empatia com o envelhecimento, né? Ter mais paciência. Se você procurar no Google, um profissional na área do envelhecimento é difícil achar. Por quê? Eles não têm paciência com o idoso. Eu já cheguei de ficar 4 horas atendendo o idoso, porque ele esquecia, falava de novo, aí demorava. Então, procure um profissional com essa sensibilidade, com esse olhar. Uma coisa é, dar dinheiro, eu vou... Não, outra coisa é você ter um olhar empático com isso. Não é questão que, tem muito idoso, a longevidade, eu vou trabalhar nisso. Cuidado que você se peca, né? Porque o idoso, ele conhece, ele tem um filho, se você é aberto ao envelhecimento ou não, entendeu? A gente vê que em algumas culturas, como no Japão, por exemplo, o idoso ele é muito valorizado, coisa que a gente não vê acontecer aqui no nosso país. Você acha que para mudar essa realidade, para diminuir esse etarismo, precisaria ter uma mudança estrutural na educação desde a infância, uma educação para esta realidade? Porque envelhecer é um processo que passamos todos desde que nascemos. Isso, ninguém quer morrer jovem, né? Precisa, Michele, precisa da escola dar essa oportunidade, né? Onde chama a intergeracionalidade. O que é isso? Eu levar o idoso ao jovem e eu levar o jovem ao idoso. Pegue uma escola e vá passar o dia na Vila Vicentina com esses alunos. Olha que maravilha, eles vão ver o envelhecimento, eles vão aprender a respeitar. Então é da escola que tira isso. Por quê? Eu aprendi muito que cuidado com o velho do saco, cuidado com o papa-figo. Então eu tinha uma visão que o velho ia me fazer mal.
né? E não é. O velho, muito pelo contrário, ia me dar amor, acolhimento, né? Principalmente aqueles idosos que não têm mais netos. Então, olha a visão errada. Então, começa da escola e também uma contribuição da mãe em casa, né? Porque você vê muita mãe que fala, meu filho adora o avô dele, então ele gosta de velho. Não. Ele tem que adorar o velho que ele nunca viu. Ele tem que gostar do idoso de uma maneira geral. De uma maneira geral. Aprender a ter um novo olhar, Exato, pelo menos, né? Porque isso. ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Exatamente. Só para encerrar, a gente já está com o nosso tempo bem estourado. Não, claro, é um assunto tão instigante, né? Etarismo, falar sobre envelhecimento. Eu também percebo que em outras culturas, na Europa, essa questão de instituições que abrigam idosos, elas são menos estigmatizadas do que no nosso país, ou seja, é praticamente algo natural que as famílias coloquem os idosos em instituições como essas, onde eles têm todo um aparato e podem se relacionar socialmente de uma forma bacana. Aqui no Brasil, quando se fala nisso, parece que se está tocando num tabu. Eu queria uma análise sua sobre essa situação. Então, porque aqui no Brasil existem dois conceitos. Primeiro, lar de idosos é como se fosse um banco, né? Um depósito para idoso. Um abandono. Isso. Então, eu deixo o idoso lá e pego o cartãozinho dele. Lá fora não tem isso, né? É a família que tem todo o processo disso. E outra coisa, aqui os profissionais, muitos não têm curso sobre envelhecimento, né? Muitos não têm, né? Agora que está abrindo os cursos, a universidade... Gerontologia. Gerontologia, mas eles não tinham, lá fora tem. No meu mestrado tem uma parte lá sobre a gerontologia do mundo, e lá na Espanha eles pagam ao idoso para ir na empresa que ele trabalhou dar palestra, para ele falar como foi a história de vida dele lá. Uma coisa é a Michele chegar, ler. Outra coisa é como a Michele, alguns momentos, ela teve que sobressair para o trabalho, né, dar conta. Então, isso é rico, né, para um jovem que está entrando naquela empresa. Então, eles têm esse processo lá. A partir do momento que o Brasil tivesse olhar, aí muda as coisas. Conversamos aqui com o psicólogo Fabrício Oliveira. Ele veio falar sobre etarismo, é um especialista em gerontologia, envelhecimento. Muito obrigada, Fabrício, pela sua presença no nosso Câmara Aberta. E vamos falar mais sobre envelhecimento, porque a gente está aí envelhecendo, né, e vivendo mais. Com certeza. A você que nos acompanha, muito obrigada. Semana que vem nós voltamos com um novo programa, novo assunto para você. Não perca aqui na sua TV Câmara.